Sobre como o Congresso Nacional pode ajudar a cidade de Petrópolis, nós vamos conversar agora com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Senador, bem-vindo, boa noite. Muito boa noite à Jovem Pan e toda a sua grande audiência nesse dia triste para o estado do Rio, para a região serrana e a cidade de Petrópolis principalmente. Senador, está sendo discutida a possibilidade de destinação de emendas parlamentares para ajudar na reconstrução da cidade, né? Como estão essas discussões? A bancada do Rio de Janeiro, liderada pelo deputado federal, Gurgel, se reuniu hoje e nós decidimos que grande parte, cerca de quase 50 milhões, 40 e poucos milhões de reais, nós podemos já destinar como emendas de bancada esse ano. Essa é uma iniciativa suprapartidária, aliás, como tem sido todo o envolvimento, tanto do governo federal, quero registrar, pelo ministro Rogério Marinho, presidente da Caixa, o governador Cláudio Castro, o prefeito Rubens Bom Tempo, né? Então, acho que toda a Câmara de Vereadores, um movimento que a cidade precisa do envolvimento de todos, independente de partido, de momento eleitoral ou de qualquer outra questão, são vidas. Senador, também participam da nossa conversa Marco Antônio Costa e o Rodrigo Constantino, que tem perguntas ao senhor. Você, Marco. Boa noite. Eu gostaria de saber quais as medidas e providências que estão sendo adotadas com relação à segurança das pessoas que estão na região de Petrópolis. Principalmente porque eu vi relatos, né, de várias pessoas aqui na internet falando que estão acontecendo arrastões e o clima de insegurança do ponto de vista de assaltos e abordagens bastante agressivas com relação a pessoas que estão indo na cidade, no centro, procurar corpos dos seus familiares, parentes e amigos, tem ocorrido mais de uma vez, com alguma frequência. O governo do estado do Rio de Janeiro, ele mobilizou um contingente muito grande de oficiais do Corpo de Bombeiro, oficiais da PM. Além disso, toda a prefeitura da cidade de Petrópolis, com a sua guarda municipal, eu confesso, não tive conhecimento desse tipo de ocorrência, né? E tenho certeza que todos esses ali, principalmente a região central, né? Foi no Alto da Serra que foi muito prejudicado, muito castigado. Não é momento, sem dúvida nenhuma, para isso. O momento é, ao contrário, é de solidariedade. O que eu soube é que tem muita gente querendo ajudar nas ruas, o que vem dificultando um pouco o trabalho das máquinas, né, das próprias ambulâncias, o próprio trânsito dos agentes que estão justamente lá buscando a limpeza da cidade e a busca por sobreviventes ainda nos destroços e, infelizmente, também por corpos. Senador, quem pergunta agora é o Rodrigo Constantino. Boa noite, senador. Eu queria pegar exatamente daí, né? A gente vê tragédias, e infelizmente no mundo todo acontece coisas de ordem diferente, mas com impactos semelhantes. E aqui nos Estados Unidos, quando acontece esse tipo de coisa, tivemos o Katrina, tivemos ciclone recentemente, existe um trabalho voluntário, uma adesão da população muito forte. O senhor acabou de mencionar que às vezes esse tipo de ajuda até atrapalha. Eu queria abrir a oportunidade para o senhor explicar exatamente o que deve ser feito por parte da população. Qual é a melhor estratégia, como que eles podem ajudar da melhor forma a população de Petrópolis nesse momento? Muito bem, Constantino, muito bem dito. O mais importante é que a população concentre nos postos que estão sendo divulgados de ajuda. É lá que a gente precisa para distribuição de alimentos, cobertores, né, água mineral, principalmente, que está em falta, material de higiene, são nesses postos. Além disso, a Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, já levou a agência móvel da Caixa, já está pronto, finalizando a liberação do FGTS para as famílias, como tem sido a atuação do governo. E realmente essas cidades serranas, elas trazem uma preocupação, porque o que a gente vê acontecendo em Petrópolis já não é a primeira vez. O último grande desastre foi em 2011. Eu, inclusive, tive uma pessoa muito querida que faleceu próxima e tenho contribuído com as vítimas até hoje, que não tiveram suas casas reconstruídas, mas isso se repete em várias cidades serranas. Então, nós devemos pensar justamente, Rodrigo, como é que a gente pode agir preventivamente. É lógico que há sirenes nas comunidades e a gente viu que aquela tromba d'água não há sirene que consiga prever antecipadamente.
há trabalho de limpeza dos rios da cidade, isso foi feito durante todo o ano. Eu acompanhei de perto, por acaso é uma cidade que eu tenho casa, né? E o volume de água superou a calha do rio, né? Então, a gente tem que aprender com muitas cidades como desastres que ocorrem também nos Estados Unidos, em regiões aqui da América Latina, e poder buscar outras alternativas. Aqui no Senado Federal, Rodrigo, o presidente Rodrigo Pacheco amanhã está criando a comissão externa, é uma comissão para acompanhar os recursos que estão sendo encaminhados pelo governo federal, pelas ajudas. As pessoas têm doado recurso e a Caixa Econômica está abrindo uma conta junto com a Prefeitura de Petrópolis para o recebimento, uma conta oficial, além, lógico, de várias instituições que fazem o mesmo. Esse acompanhamento por parte da sociedade civil, do Congresso Nacional, do Senado, por iniciativa do presidente Rodrigo Pacheco, é muito importante também para a gente buscar as soluções e poder confortar as famílias. A gente não pode dizer que isso não vai acontecer de novo, né? Porque já acontece em muitas cidades. Petrópolis foi a bola da vez, poderia ter sido Teresópolis, Friburgo ou qualquer região serrana do país. Mas temos que aprender com o que está acontecendo para tentar prevenir. Senador, e esse episódio tem sido recorrente, né? Nos últimos meses, nas últimas semanas, tivemos temporais muito fortes acompanhados de mortes em vários estados do país, em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia, em Tocantins também, agora no Rio de Janeiro. O senhor acha que existem causas climáticas para isso? Existem mudanças climáticas em andamento provocando um volume maior de chuva ou não? Seria algo natural, senador? A percepção de que há um volume maior de chuva é evidente, né? Há pouco tempo atrás, nós, inclusive, criamos uma comissão para tratar da crise hídrica, veja só, lá no Senado Federal, e agora a nossa grande preocupação é o volume maior de chuvas. Esses desajustes climáticos são perceptíveis. Acho que precisamos estudar, é muito fácil a gente dizer que é a camada de ozônio, que é a poluição, eu acho que tem que aprofundar, porque é verdade, como disse o Rodrigo, outros países sofrem, né, com essas mudanças de temperatura extremas, com furacões, com grandes nevascas. Realmente foi uma catástrofe o que aconteceu em Petrópolis, mas a gente tem visto isso. Nesse verão é curioso, né? Em Brasília chove como eu nunca vi na minha vida. Em Minas Gerais, as chuvas torrenciais que afetam as cidade de Santana do Deserto, debaixo d'água recentemente, outras cidades de Minas Gerais, mais para o interior de Minas Gerais também, além da fronteira com o Rio de Janeiro, né? É um momento em que, já dizia o Tom Jobim, vem as chuvas de março e a gente tem que se preparar todo ano para elas, porque todo ano a gente vai reportar catástrofes e que infelizmente ceifam vidas, né? A questão do crescimento desordenado das cidades, que muito preocupa, né? Então, além das alterações climáticas, o que eu quero dizer é que há um crescimento desordenado, há a construção em encostas, em áreas de alto risco, que, a acontecer situações extremas como essa, serão, né, afetadas, e a gente tem que aprender com esses erros e corrigi-los no futuro. Exatamente. Conversamos agora então com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Senador, obrigada pela entrevista. Boa noite. Muito obrigado.